Salmo 99, nós vamos falar hoje sobre a santidade de Deus. Podemos ler o texto? Amém. Diz assim: reina o Senhor, tremam os povos, Ele está entronizado acima dos querubins, abale-se a terra. O Senhor é grande em Sião e sobremodo elevado acima de todos os povos. Celebrem eles o teu nome grande e tremendo, porque é santo. És Rei poderoso que ama a justiça. Tu firmas a equidade, executas o juízo e a justiça em Jacó. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o escabelo de seus pés, porque Ele é santo. Moisés e Arão entre os seus sacerdotes e Samuel entre os que lhe invocam o nome, clamavam ao Senhor e Ele os ouvia. Falava-lhes na coluna de nuvem, eles guardavam os seus mandamentos e a lei que lhes tinha dado. Tu lhes respondeste ao Senhor nosso Deus, foste para eles Deus perdoador, ainda que tomando vingança dos seus feitos. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o seu santo monte, porque santo é o Senhor nosso Deus. Minha oração nessa noite é que a gente possa sair daqui relembrando acerca da santidade de Deus e mais uma vez entendendo o porquê de estarmos aqui e o porquê de termos a motivação para exaltar o nome desse Deus. Que Ele fale através da sua palavra e tenha misericórdia das nossas vidas. Salmo 99, meus irmãos, ele se apresenta ao lado de alguns outros salmos, a exemplo do Salmo 47, Salmo 93, Salmo 96, Salmo 97 e o anterior, imediatamente, Salmo 98, falando sobre o reinado divino. Mas esse especificamente fala sobre a santidade de Deus e do seu governo na terra. Então, o reinado divino e o caráter santo do reinado divino, no Salmo 99. E como Rei Santo, que governa a terra com justiça, Ele merece, Ele deve receber toda a nossa adoração. E o versículo 1 começa com a seguinte afirmação: reina o Senhor. Só isso já é suficiente para que a gente tenha a ideia de quem é o nosso Deus. Ele é Rei, e se Ele é Rei, Ele é soberano sobre tudo e sobre todos. A soberania de Deus é o atributo que faz com que Ele governe sobre toda a terra, sobre toda a criação, seja ela animada ou não. Todas as coisas estão no controle das suas mãos, porque tudo foi criado por Ele. Então, reina o Senhor reina, o Senhor é soberano, o Senhor governa, o Senhor domina, o Senhor controla todas as coisas. Mas Ele não somente governa, domina, controla, mas Ele o faz com toda a autoridade e com todo o poder. Inúmeros são os homens que são escolhidos para governar. E como diz a própria palavra, toda a autoridade é constituída por Deus, mas nem toda a autoridade sobre a face da terra é temente a Deus. Daí tantas questões difíceis que nós passamos enquanto habitantes dessa terra. Porém, o nosso Deus governa com autoridade e poder. Essa autoridade não foi dada a Ele, Ele é toda a autoridade. A autoridade reside nele. Esse poder não foi concedido temporariamente a Ele, Ele é o Todo-Poderoso. Por isso que nós olhamos essa frase, reina o Senhor. Toda a terra deve se dobrar, se curvar diante do Senhor, porque Ele é o Rei, Ele é o Todo-Poderoso e Ele governa com autoridade e poder sobre a terra. E aí o salmista, nesse salmo especificamente sem autor conhecido, ele diz: tremam os povos.
Esse primeiro versículo ele é formado por frases curtas, mas que dizem muita coisa. Reina o Senhor, e nós entendemos que Ele reina com autoridade e poder, e por isso tremam os povos diante dEle. Nós trememos diante do Senhor, e todos devem tremer diante do Senhor, mas é um tremor como aquele que foi implantado em nós durante todo o ano de 2020, um tremor de medo, de terror, de pavor, de pânico. Não. Diante do Senhor, o nosso temor e o nosso tremor é expressando a reverência que temos a Ele, enquanto autoridade, enquanto Senhor das nossas vidas. Então, tremam os povos, é um tremor de reverência. E ele diz, Ele está entronizado acima dos querubins. Aqui o autor utiliza uma linguagem muito conhecida de todo o Antigo Testamento, quando ele se utiliza da ideia de que o propiciatório sobre a Arca da Aliança simbolizava o trono de Deus, guardado por esses seres angelicais. A gente vê isso em Êxodo 25, versículo 22, que diz o seguinte: ali virei a ti, e de cima do propiciatório, do meio dos dois querubins que estão sobre a Arca do Testemunho, falarei contigo, ou seja, com Moisés, acerca de tudo que eu te ordenar para os filhos de Israel. Aquela era uma representação. Aquele propiciatório em cima da arca era a representação de onde Deus habitava e de onde Ele falaria com Moisés, e aquele espaço era guardado pelos querubins, mas Ele está entronizado acima dos querubins. Ele é mais poderoso do que esses seres angelicais. Ele está acima de todas as coisas que foram criadas. E aqui eu quero apenas destacar que hoje nós não precisamos dessa representação. Nós não precisamos de uma Arca da Aliança representada dentro do templo para saber que Deus aqui está, para saber que Ele se faz presente, para saber que Ele reina sobre nós. Nós adoramos a Deus não mais por meio de símbolos, mas o adoramos em espírito e em verdade. A sua presença é real em nosso meio e nós podemos sentir o seu agir. Nós temos essa certeza. Mas ele termina o primeiro versículo dizendo: abale-se a terra. Por que a terra se abala? Porque as palavras do Senhor soam com tanto poder e impacto sobre a terra que ela se abala. Não há como ouvir a palavra de Deus e permanecer da mesma forma. Não há como ouvir a palavra de Deus, ser confrontado com essa palavra e ser a mesma pessoa depois. Por isso, a grande dificuldade que nós sentimos quando vemos pessoas sendo expostas às palavras do Senhor, as palavras que são muitas vezes de ânimo, mas também de repreensão, palavras que são de incentivo e também de desagrado da parte dele quando erramos, quando pecamos, palavras que são muito amorosas, mas também que são muito justas. E quando vemos que pessoas são expostas a essa palavra e continuam o seu caminho como se nada tivesse acontecido, de fato a gente percebe que essas pessoas não fazem parte, pelo menos temporariamente a gente consegue enxergar que elas não estão fazendo parte ainda do plano eterno de Deus. Enquanto a vida, já dizem, a esperança. Nós não sabemos quem são os escolhidos de Deus, nós pregamos a palavra, para que eles possam se dobrar diante do Senhor, mas nos causa tristeza pregar, expor a palavra e ver que algumas pessoas continuam deixando seus ouvidos surdos com relação à palavra de Deus, quando de fato toda a terra deveria se abalar quando escutasse o Senhor falar. De fato a voz do Senhor, ela soa como um trovão, e quando ela é ouvida no coração do pecador e ele se arrepende, de fato esse arrependimento é um abalo, é um momento em que ele cai em si, ele vê que tudo que ficou para trás não valia a pena, e ele passa a ser nova criatura, ele segue um novo caminho para a honra e glória do Senhor. Versículo número 2, meus irmãos, ele diz: o Senhor é grande em Sião e sobremodo elevado acima de todos os povos. O Senhor é grande em Sião. De fato aqui, quando o salmista está falando aquelas pessoas, quando de fato as pessoas cantam esse salmo, quando elas recitam esse salmo, ele faz mais referência àquilo que é próprio daquele povo.
Qual o local que eles conheciam, onde ali se tinha alguma questão de adoração ao Senhor? Era em Sião. Então ele diz: o Senhor é grande em Sião. Mas observando o nosso contexto, trazendo para a nossa realidade, o Senhor é grande em toda a terra. Em toda a terra. Nós vemos hoje situações deploráveis no mundo em que nós vivemos, em que muitas pessoas não só não compreendem a palavra de Deus, como elas são contra quem compreende a palavra de Deus e a segue. Se algumas coisas acontecerem, não somente no nosso país, mas nesse mundo, do ponto de vista financeiro, econômico ou político, o mundo vem abaixo, e todas as pessoas que são de determinada orientação, de determinada visão, elas passam a contender contra aqueles que são de Deus. Mas quando acontece alguma coisa com relação ao povo de Deus, todo mundo fecha a boca. Com certeza você viu que igrejas foram queimadas, foram despedaçadas, e pouco se ouviu falar. Pessoas estão sendo mortas dia após dia, não somente em locais onde a igreja é perseguida, mas agora em locais onde a polarização das ideias é enorme. Se você segue a Deus, você não pode estar comigo, porque eu não aceito as suas ideias. E se eu não aceito as suas ideias, você não pode permanecer no mesmo espaço que eu. Parece que a gente agora tem que escolher muito bem os locais onde a gente está e perceber muito bem o que a gente fala, porque talvez a nossa vida realmente esteja correndo perigo por conta da nossa fé. Parecia algo totalmente irreal, utópico, que nunca iria acontecer, mas está chegando. O Brasil é muito livre para a pregação do Evangelho, mas isso pode ser até a página 3, se a gente não tiver cuidado, se a gente não brigar de fato pela nossa fé e pela nossa liberdade, e continuar dizendo que só o Senhor é Deus. Pode haver um tempo em que nós não poderemos mais alçar as nossas vozes para proclamar o nome do Senhor, e isso é muito sério. O Senhor é grande na nação que o serve, e é grande na nação que não serve. O Senhor é grande no nosso meio e no meio daqueles que o rejeitam. O Senhor é grande porque a grandeza é atributo dele. Não foram pessoas que consideraram que Deus é grande. Ele é grande por si só, mas ele é grande pela sua obra de salvar pecadores. Quem pode salvar a si mesmo? Quem pode salvar a sua família? Quem pode salvar qualquer um dos pecadores que por aí está? Quem pode salvar qualquer coisa nesse mundo com o seu próprio poder? Às vezes a gente não consegue salvar um objeto que cai das nossas mãos, quanto mais uma vida que anda perdida em total escuridão. Mas o Senhor, o nosso Deus, que é grande em Sião, é grande na sua obra de salvar pecadores. Ele é grande em se revelar a pecadores, transformar a sua vida e o fazer uma nova criatura. Pessoas que antes roubavam, não roubam mais. Pessoas que antes mentiam, não mentem mais. Pessoas que antes destruíam a vida do seu semelhante, hoje são bênção nas mãos do Senhor. Isso porque Ele é grande. Mas Ele é grande também na sua glória, demonstrada na redenção através do seu Filho. Ele salva pecadores através do sacrifício de Cristo. Isso é grandeza. Nisso nós percebemos o grande amor de Deus em enviar o seu Filho para que nós tivéssemos redenção através do sangue dele. Ele é grande no seu amor para com os seus redimidos. Tudo isso está acontecendo e nós sabemos de qual é salteado há pelo menos 7 meses o que o mundo está passando. Não precisa mais ligar a televisão, não precisa mais abrir site na internet, você sabe exatamente o que está ocorrendo lá fora.
Mas o que eu quero que você saia daqui hoje sabendo é que Deus continua amando os seus redimidos, porque Ele é grande. Ele é muito maior do que qualquer outra coisa que se levante sobre a face da terra para abater os seus. Ele é grande e o seu amor nos cobre, e o seu amor nos protege. O seu caráter de grandeza também se dá pelas bênçãos que Ele nos concede. Deus é grande pelas bênçãos que Ele nos dá. A gente talvez, pela limitação da nossa cabeça, pela limitação do nosso entendimento, não perceba a grandeza de Deus em determinadas coisas que acontecem conosco. Talvez a gente só diga que Deus é grande quando Ele nos dá uma casa, quando Ele nos dá um emprego, quando Ele nos dá um carro, quando Ele faz com que a gente consiga determinadas coisas que a gente pensava que estavam muito distantes da gente. Deus é grande quando nos faz acordar no dia seguinte. Deus é grande quando não deixa nada faltar na nossa mesa. Deus é grande quando nos faz estar vivos e compartilhando a sua palavra num momento como esse. Deus é grande quando nos faz resistir em tempos maus, quando as perseguições chegam. Deus é grande nos fazendo saudáveis quando muitos estão sendo infectados e morrendo. Deus é grande acima de todas as coisas. Deus é grande pela autoridade que Ele exerce. Não existe ninguém nesse mundo, por mais que seja lhe dada alguma autoridade, que passe acima da autoridade que Deus exerce sobre toda a terra. Existem pessoas que se acham extremamente poderosas. Há muitos e muitos anos se convencionou no mundo que o presidente dos Estados Unidos é uma pessoa das mais poderosas do universo. Mas a gente sabe que o presidente dos Estados Unidos tem um tempo para exercer o seu poder, 4 anos. E se ele não for reconduzido, ali encerra o seu poder. Ele volta a ser um cidadão como outro qualquer. Na realidade ele nunca deixou de ser. Estava apenas assentado na Casa Branca. Mas talvez ele não entenda, e eu acho que a maioria deles, dos presidentes que já foram ali, não entendeu que assentar-se na Casa Branca não salva a sua vida, porque apenas aquele que salva vidas é o que está assentado no trono da glória. Ele tem todo o poder. Ele de fato muda situações. Ele toma decisões que não são revogadas. Nenhuma lei está acima da lei de Deus. Ele é grande na autoridade que Ele exerce. Ele está acima de todos os povos, ou seja, de todas as nações. Cristãos são mortos nas nações islâmicas. Deus está acima dessas nações. Sabe quem governa na realidade? Aqueles habitantes daquela nação que às vezes tem que se curvar por efeito daquela lei chamada Sharia. Na realidade quem governa aquele povo é Deus. Sabe por que ainda tem gente viva conseguindo ler uma folhinha da página da Bíblia, quando consegue, quando não é pego? Sabe por que isso ainda acontece? Porque Deus é grande. Sabe que ainda tem missionário que consegue adentrar determinadas nações? Porque Deus é grande. Quem manda nesse universo continua sendo Deus, não são os homens. Os reis da terra devem se prostrar diante do Senhor. O versículo 3 nos diz: celebrem eles o teu nome grande e tremendo, porque é santo. Essa é a primeira vez que o nosso salmista vai falar a respeito da santidade de Deus. Ele é santo. Deus tem um nome grande e tremendo, como o rei soberano que foi apresentado no versículo 1. Ele está acima de todos, ele deve ser honrado e reverenciado em todas as nações. Você percebe muito bem que as nações que não confessam a Deus como Senhor delas passam pelas mais difíceis questões desse universo. Ainda existe uma representação muito pequena em números reais no nosso país, porque eu sinceramente questiono muito os números do IBGE, porque se a gente tivesse realmente quase 27% de crentes em Cristo nesse país, a coisa já tinha mudado, porque a palavra de Deus transforma.
ela não deixa as coisas do mesmo jeito, ela não nos faz ser acomodados, mas ainda existe um número remanescente, um número muito considerável, que continua batalhando pela fé cristã, e esse povo continua observando o nome do Senhor como devendo ser honrado e reverenciado. Nós nos dobramos diante do Senhor, nós reverenciamos o Senhor, e é por isso que o nosso país ainda não foi tomado por completo pelas hostes malignas. Mas alguns locais nesse mundo sofrem com guerras civis, são dominados por grupos terroristas, não há paz entre eles e nem entre as nações vizinhas. Às vezes há uma paz, há um cessar-fogo temporário, mas basta uma fagulha ser acesa novamente para que aquelas pessoas percam a paz. Se nós honrarmos o Senhor e reverenciarmos o seu santo nome, tenho certeza que pela sua misericórdia e pela sua graça, Ele nos manterá seguros e firmes na promessa de que, quando daqui sairmos, nós viveremos uma eternidade com Ele, e que isso será a paz completa para as nossas vidas. Talvez aqui a gente passe e vá passar por inúmeras provações, inúmeras aflições, mas nós temos uma bendita esperança, simplesmente essa bendita esperança no nome grande e tremendo do nosso Deus. Quando ele fala Deus grande em Sião, celebrem o seu nome grande e tremendo, porque Ele é santo, não devemos celebrar outro nome a não ser o nome de Deus. A glória é exclusiva para Ele, e isso torna Ele distinto de todos os outros. Existem muitas nações cujas religiões têm inúmeros deuses, mas nós servimos ao único e verdadeiro Deus. A glória é dele, exclusiva dele, e não deve ser compartilhada com qualquer outra pessoa. Isso é verdade, que a glória é exclusiva para ele por conta da sua natureza não criada. Ninguém fez Deus. Deus não é um fruto da imaginação humana, Deus não é um escape para o mundo aflito. Deus é Deus. Deus não foi criado por alguém que pensou que daria para estabelecer uma criatura ou um ser que fosse parecido com uma divindade, que pudesse nos fazer se safar de algumas situações críticas. Deus é aquele que criou todas as coisas com a sua palavra. Deus é aquele que sustenta todas as coisas com a sua palavra. E Deus é aquele que nos salvou e nos levará para a glória, simplesmente porque nos apresentou a sua palavra. Se ele fosse um ser criado, ele seria limitado, como nós somos, mas ele é ilimitado em poder, é ilimitado em glória, é ilimitado em graça. Isso também é verdade, que a glória deve ser exclusiva para Deus por conta do seu poder. Ele detém todo o poder, e por ter poder ilimitado, ele governa toda a terra. E também pela sua perfeição moral, ele não foi afetado pelo mal. Quando Adão cai, juntamente com Eva, toda a espécie humana é afetada pelo mal. Deus é afetado? De forma alguma. Não somente ele não é afetado pelo mal, mas ele não é dominado pelo pecado como as suas criaturas. Nós hoje não nos deleitamos com a prática do pecado, mas experimente passar um tempo como esse que nós passamos. Não precisa ser muita coisa. 3 meses com templos fechados, Bíblias fechadas, corações fechados, olhos fechados, sem oração, sem meditação, sem devocional. Dê férias a Deus 3 meses e veja o que é o homem sem Deus, e veja o que é o velho homem surgindo novamente dentro do seu coração. A glória é para Deus exclusivamente, porque Ele é perfeito moralmente. Ele é exatamente o que nós nunca conseguiríamos ser,
Agora, pela sua ação em nós, através do Espírito Santo, nós passamos a ser parecidos com Ele. Nós não somos perfeitos moralmente, mas nós somos aperfeiçoados na nossa moral para servir a Ele. Mas seremos totalmente perfeitos quando da glorificação dos nossos corpos, quando do afastamento dessa terra. O versículo 4 diz que Ele é Rei poderoso que ama a justiça. É justamente o fato dele ser santo e perfeitamente moral que conduz a amar a justiça, a guiar o seu povo com equidade. Ele não pode governar de outra forma a não ser de forma santa. É seu caráter. Ele não vai nos enganar. Ele não se apresenta como o candidato santo que depois de eleito perde sua santidade. Até porque ele não precisa se candidatar ao cargo que exerce. Deus é sempre Deus, e tudo o que Ele faz é movido pela sua santidade. A proteção que Ele nos dá é pela sua santidade. A forma como Ele nos conduz ao bem, mesmo sendo nós ainda pecadores, é pela sua santidade. A forma como Ele nos corrige cada vez que nós lemos a palavra e somos confrontados em nossos pecados, é pela sua santidade. Em Deus não há corrupção. Em Deus não há a inclinação de nos dar orientações que nos levem para caminhos de morte. Pelo contrário, tudo aquilo que Deus nos aponta é caminho de vida. Se Deus promete, Ele cumpre. Se Ele fala, Ele faz. Esse é o governante perfeito para as nossas vidas. Esse é o Rei das nossas vidas. Esse é o Rei perfeito para todas as nações da terra. Uma pena que elas não o reconheçam inteiramente. Nós não precisamos, meus irmãos, do ponto de vista espiritual, mas também do ponto de vista moral, de que a nossa nação, em termos políticos, seja uma democracia, se não tivermos a percepção de que nós somos governados, em última instância, por uma teocracia. Não adianta poder escolher os nossos governantes, se nós não tivermos em nosso coração os princípios dados pela palavra de Deus. Eles não nos farão ter dias bons e tranquilos, como dizem as cartas de Paulo, que nos estimulam a orar por eles, se eles não forem tementes a Deus. O melhor governante, o único governante para as nossas vidas e para esta terra, chama-se Deus. Fora dele não há santidade, fora dele não há perfeição, fora dele não há salvação para os pecadores. O versículo número 5 diz: exaltai ao Senhor, nosso Deus, e prostrai-vos ante o escabelo de seus pés, porque Ele é santo. Segunda vez. Versículo 3 nos incita a celebrar o nome do Senhor, porque é grande e tremendo, porque Ele é santo. E o versículo 5 diz: prostrai-vos ante o escabelo de seus pés, porque Ele é santo. Charles Spurgeon, comentando esse versículo, nos leva a meditar nos seguintes termos: exaltem o Senhor seu Deus. Por quê? Por que exaltar o Senhor nosso Deus? Por aquilo que Ele é para você. Você exalta o Senhor por aquilo que Ele representa na sua vida. Quem é Deus para você? Tenho certeza que se a gente começar a colocar aqui a nossa opinião, vai sair todas muito verdadeiras, mas a gente pode ter aqui inúmeras opiniões diferentes, mas que vão levar para a mesma essência, o mesmo resultado. Nós adoramos o Senhor, nós exaltamos Ele por quem Ele é para nós, o nosso Senhor, o nosso governador, o nosso Salvador, aquele que nos livra de todo mal.
aquele que nos faz ter paz abundante, aquele que nos faz prosperar em meio ao caos. Nós exaltamos ao Senhor. E por quê exaltamos ao Senhor? Por aquilo que Ele já fez por nós. É impressionante como Deus trabalha por nós e através de nós durante toda a nossa existência. Se você pegar toda a história da igreja cristã, Ele trabalhou no seu povo e através do seu povo para o convencimento de muitos. Mas se Ele não fizesse absolutamente nada por nós, nós teríamos algum motivo para agradecer a Ele e exaltar a Ele? Com certeza. Se Ele, e Ele não fez, mas se Ele tivesse dito: meus filhos, eu os salvei, agora vivam do modo que quiserem. Ele não fez isso, mas se Ele tivesse feito, nós ainda assim teríamos motivos para agradecer a Ele, porque se Ele nos deixasse viver a vida como quiséssemos, mas essa vida nós não tínhamos antes para viver, então nós poderíamos agradecê-lo pela vida, mas Ele não fez isso. Ele nos salvou e Ele nos sustenta com a sua destra fiel. Ele está conosco todos os dias, e Ele não nos deixará perecer pela sua graça e pela sua misericórdia. E além disso, Ele nos dá bênçãos incontáveis. Às vezes a gente pode chegar num culto de oração e dizer assim: quem de vocês hoje recebeu uma bênção do Senhor? E vai ter muita gente que pode até ficar com o braço abaixado, mas aí, se pensar direitinho, vai encontrar pelo menos duas bênçãos muito grandes. Você está respirando, isso é uma grande bênção. Você se alimentou, isso é outra grande bênção. Porque tem gente que não levantou no dia de hoje, não está respirando. Provavelmente muitos estão respirando com a ajuda de aparelhos, se forem desligados, cessou a vida. E muitos não tiveram a oportunidade de fazer sequer uma refeição. Nós já fizemos pelo menos duas, alguns talvez três. Por quê? Porque Deus cuida de nós, porque Deus é fiel. Por isso devemos exaltar o nome do Senhor. Como devemos exaltar o Senhor? No nosso afeto, amando a Ele, mas não é amando da boca para fora, é amando de verdade. Sabe como é que a gente pode mostrar que ama ao Senhor? Quando muitas e muitas pessoas se afastam de nós por conta da palavra do Senhor, porque a gente gosta de pregar até mesmo no local de trabalho, porque a gente gosta de testemunhar do Senhor, porque transformou a nossa vida, e a gente não recuar, continuar pregando, aí você mostra que ama o Senhor. Mesmo que os ouvidos se tapem, eu continuo pregando, porque eu amo o Senhor. Mesmo que as pessoas se afastem de mim, eu continuo pregando, porque eu amo o Senhor. Mesmo que a minha família me desfilie, me coloque de lado, não queira me ver, mesmo que eu fique sozinho na casa de Deus, eu continuo, porque eu amo o Senhor. Na sua meditação, exalte ao Senhor, de manhã, de tarde, de noite, na hora que você tiver para meditar a respeito da palavra do Senhor, para sentar, abrir a Bíblia, para orar um pouco ao Senhor, durante os seus afazeres, exalte a Ele. Na sua súplica, não só peça, mas lembre-se: Senhor, mesmo na minha súplica eu te exalto, porque eu sei que o Senhor tem atendido os meus pedidos, eu sei que o Senhor tem cuidado de mim, eu sei que o Senhor tem me livrado de muitos e muitos perigos. Na sua conversação, exalte ao Senhor. Não pare em conversações torpes, não faça parte de conversações que não glorificam a Deus. Na sua conversação, exalte ao Senhor. Na sua profissão, mas como é que eu posso fazer isso? Qual a sua profissão? Seja o melhor possível da sua profissão. Faça a sua profissão não para receber o seu salário,
não para ser reconhecido pelos homens, mas para agradar a Deus. Exalte ao Senhor com a sua profissão. Ah, mas minha profissão é tão simples. Não existe profissão simples quando ela é feita para a glória de Deus. Ela é extremamente importante. Exalte ao Senhor na sua congregação. Não venha para cá para cumprir tabela, para marcar um X lá, mais uma semana que eu fui para a casa de Deus. Venha para cá para exaltar o Senhor. Venha com esse propósito. Na sua cooperação aos irmãos, ajude as pessoas, porque isso exalta a Deus. Seja aquele, não que vai colocar a pá de cal em uma situação complicada, seja aquele que estende a mão, aquele que puxa as cordas, aquele que sustenta o seu irmão, aquele que, estando um pouquinho mais forte, dá sustentabilidade aos fracos. Nas suas expectativas, exalte ao Senhor. Não tenha expectativas demais com as coisas deste mundo, mas espere no Senhor. Sabe o que exalta ao Senhor também? O entusiasmo leal do culto. É quando eu venho para o culto com entusiasmo, quando eu venho para o culto para servir a Deus, quando o meu único intuito é chegar aqui e dizer: Senhor, Tu és santo, eu Te glorifico, eu Te exalto, porque eu sei quem Tu és e o que o Senhor tem feito na minha vida. Eu tenho motivos para estar aqui, eu estou alegre por estar aqui, eu não estou aqui por qualquer outra coisa, a não ser pela glória de Deus. A humildade modesta da adoração exalta a Deus. Quando nós adoramos a Ele, não para sermos vistos nos holofotes, mas quando nós o adoramos para que Ele seja visto, para que Ele seja proclamado. Nós não aspiramos a nossa exaltação, nós nos ajoelhamos ao escabelo dos seus pés. A boa razão para cultuá-lo, terminando o versículo 5, Ele é santo. Pela segunda vez o salmista nos diz. Por que cultuar ao Senhor? Porque Ele é santo. Precisamos de mais motivação? Quantas vezes escutei pessoas da minha convivência, pessoas com quem eu compartilhava as atividades da igreja, cantando junto nos conjuntos, fazendo evangelismo, participando de diretorias de mocidade, de adolescentes, e as pessoas dizendo: eu estou sem motivação para louvar a Deus. Cantar essa mesma música que a gente já cantou domingo passado, não tenho motivação. Ensaiar mais uma vez essa mesma música, ir de novo naquele mesmo bairro, visitar aquele mesmo hospital. Qual a motivação que nós temos para fazer sempre as mesmas coisas com o mesmo entusiasmo? Ele é santo. Essa é a nossa motivação. Não precisa de outra coisa, não precisa achar dentro de si ou fora de você qualquer outra motivação. Deus é santo e isso basta, para que nós louvemos e adoremos o seu nome. Versículo 6 diz: Moisés e Arão entre os seus sacerdotes, e Samuel entre os que lhe invocam o nome, clamavam ao Senhor e ele os ouvia. Esses três que são citados, Moisés, Arão e Samuel, servem aqui como representantes de todos os que o Senhor usou como intermediários na comunicação com o seu povo em tempos de grande crise. Em tempos de grande crise, o Senhor levantava os seus para que falassem ao povo. E essa crise não era simplesmente com relação a povos que contendiam contra o povo do Senhor, era quando o povo do Senhor também se rebelava. Isso acontecia demais. No relato dos profetas a gente percebe: Deus tem feito, Deus tem amado, Deus tem cuidado, mas o povo está longe dele. Eu me impressiono demais com o relato de Amós, dizendo: eu tenho mandado a seca para vocês, mas vocês não se voltam para mim. Eu mandei a fome para vocês, e vocês não se voltam para mim. O arraial de vocês está cheio de sangue, está cheirando a sangue, e vocês ainda assim não se voltam para mim. Como numa pergunta: o que é que vocês estão esperando para voltar para mim? Sofrimentos intensos, e não se dobrando diante do Senhor. E o profeta tendo que falar isso: olha, o que vocês estão sofrendo não é a nação inimiga, é Deus querendo mexer com vocês,
chamar vocês à responsabilidade e fazer com que vocês voltem ao primeiro amor. Mas muitos não faziam isso. Em tempos de grande crise, Deus levanta os seus para alertar, para acordar, para sacudir a sua igreja, para sacudir o seu povo e voltar a fazer aquilo que foi chamado a fazer. Qual o fim último do homem? Glorificar a Deus e agradá-lo para sempre. Esses sacerdotes que invocavam o nome do Senhor, eles tinham uma função que aqui é ressaltada pelo salmista, a função de intercessão. Êxodo 17, versículo 11 diz: quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia, porém quando Moisés abaixava a mão, Amaleque prevalecia. Ou seja, Moisés ali era intercessor do povo para Deus. O ato dele levantar a mão era ele intercedendo ao Senhor que desse condições ao seu povo de prevalecer. Não é uma coisa mágica. Levantou a mão, prevalece. É a obediência daquele servo. É também a sua função de interceder por um povo que está em peleja, para que ele prevaleça em nome do Senhor e não pela sua própria força. E nós temos aqui que todas as vezes que esses homens invocavam o nome do Senhor, clamavam ao Senhor, Ele os ouvia. As respostas a essas intercessões eram prontas, se elas fossem de fato conformadas com a vontade de Deus. Tem muita coisa que a gente pede que não tem nada a ver com a vontade de Deus, e Ele não nos dá, pela sua graça e misericórdia. Tem muita coisa que a gente pede a Deus, que está conformado com a sua vontade, e Ele nos dá, pela sua graça e pela sua misericórdia. Eu quero observar aqui, meus irmãos, que como ministros do Evangelho, nós pastores, necessitamos interceder pelo povo de Deus, pela vida das ovelhas que o Senhor nos confia. Isso nós fazemos em nome de Jesus, o único mediador entre Deus e os homens, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Eu não sou mediador entre os homens e Deus. Eu sou apenas um despenseiro da mensagem do Senhor. E o meu trabalho precisa ser feito com intercessão e fidelidade àquele que de fato sim é mediador entre Deus e os homens. Prego em nome de Jesus, oro em nome de Jesus, sirvo em nome de Jesus. Assim precisamos ser. Nós oramos pela salvação de muitas pessoas no nome que tem poder para salvar. Versículo número 7 diz: falava-lhes na coluna de nuvem, eles guardavam os seus mandamentos e a lei que lhes tinha dado. A coluna era o sinal visível que Deus deu a Israel durante o período de peregrinação pelo deserto, antes da construção do tabernáculo. Deus continuou a aparecer na forma de uma nuvem, guiando o povo durante as jornadas e habitando no tabernáculo quando esse povo acampava. Quando a gente abre o texto de Êxodo 40, do 34 ao 38, a gente percebe muito bem essa dinâmica. E aqui o versículo número 7 diz: eles guardavam os seus mandamentos e a lei que lhes tinha dado. O Senhor falava com o seu povo e esse povo obedecia. O Senhor tem falado a nós, não na coluna de nuvem, mas pela sua palavra. Temos obedecido ao Senhor? Precisamos obedecer ao Senhor. Senhor, mas não é aquilo que eu quero. Ótimo, não é o que você quer, é o que eu quero, é a minha vontade que prevalece. Nós precisamos obedecer ao Senhor, mesmo que isso nos custe alguma coisa, porque na realidade não vai custar nada, porque quando fazemos a vontade do Senhor, Ele faz com que os caminhos sejam aplainados, e a gente chega ao objetivo final. Mas quando a gente quer contender contra a vontade do Senhor, a gente até pode chegar perto do objetivo final, mas quebrado, desanimado, ferido na batalha. Se a gente obedece ao Senhor, Ele faz com que a gente chegue
guiado pela sua mão, em segurança, tranquilo, alegre. Era em Israel que os justos estatutos e decretos eram observados, mesmo de modo imperfeito, porque foi somente Israel que eles tinham sido divulgados. Como é que as pessoas iriam conhecer os decretos, os estatutos do Senhor? Pela obediência do povo de Israel. Como é que as pessoas hoje vão saber qual é a vontade de Deus para esse mundo? Como é que as pessoas vão conhecer os estatutos do Senhor? Como é que as pessoas vão conhecer a palavra de Deus? Através da nossa obediência. Você pode talvez pensar, mas pastor, eu não fui chamado para fazer missões transculturais, mas você foi chamado para obedecer a palavra de Deus. Isso vai impactar muitas vidas. Mas eu não tenho dom da palavra, eu não sei pregar, mas você pode obedecer. Obedecer não requer muitas vezes que você fale, mas se você for requerido a falar, fale, pregue, insista, faça o trabalho que você foi chamado para fazer, com a sua limitação, mas com o poder que Deus te dá. O versículo 8 nos traz: tu lhe respondestes ao Senhor nosso Deus, foste para eles Deus perdoador. Esse povo, obviamente, obedecia os mandamentos do Senhor, guardava os mandamentos e a lei que lhes tinha dado, mas de vez em quando errava no caminho, se desviava dos propósitos, e com a intercessão daqueles sacerdotes, aquele povo era perdoado por Deus. Então, ele respondia às intercessões e foi para aquele povo Deus perdoador, ainda que tomando vingança dos seus feitos. O que esse versículo diz para nós? Que Deus é gracioso e compassivo para com o seu povo arrependido. Quantas vezes a gente errou, orou ao Senhor, chorou, se descabelou, mas no outro dia fez a mesma coisa. Isso não foi arrependimento, isso foi remorso. E esse choro não foi legítimo. O que Deus quer de nós são corações sinceros e contritos. Esse Ele não desprezará. E a oração desse coração sincero, contrito e arrependido, Ele atende ao pedido de perdão. Ele perdoa porque Ele é um Deus gracioso e compassivo. Ele não se agrada com o erro do seu povo, Ele se agrada com a volta ao acerto do seu povo. O ato de correção de Deus em nós é um ato de amor. A disciplina de Deus para nós é amor. Mas o fato de nós sermos perdoados não quer dizer que Deus não vingará o pecado. E aí é por isso que ele diz: foste para eles Deus perdoador, ainda que tomando vingança dos seus feitos. A vingança de Deus por pecado não evita que Ele perdoe o povo. O fato de perdoar o povo não quer dizer que os pecados cometidos não tenham consequências e não precisem ser vingados. Eu pequei contra o Senhor, Ele me perdoou, agora nada vai acontecer. Errado. O nosso pecado foi perdoado. O preço pelas nossas iniquidades foi pago por Cristo na cruz. Nós não pagamos pelos nossos pecados, mas nós sofremos as consequências dos nossos pecados. Ou você não fez alguma coisa durante toda a sua vida que você percebeu que logo em seguida determinadas coisas lhe feriram, lhe machucaram, lhe deixaram desanimado por conta da escolha que você fez, por conta da atitude que você tomou. Muitas vezes a gente quer fazer determinadas coisas e diz: foi com a melhor das intenções, mas não foi a vontade de Deus. Isso traz consequências. Mas eu queria ajudar. Não, Deus não precisa da nossa ajuda para agir. Ele é autossuficiente. Nós é que precisamos da ajuda dele. Os nossos erros trazem sim consequências, por mais que o preço desses erros já tenha sido pago por Cristo na cruz. Mas nós somos responsáveis pelos nossos atos e sofreremos sem as consequências. Isso é Deus preservando a sua santidade. Deus é santo.
os seus olhos não podem contemplar o mal. Não suportam o mal cometido pelos seus filhos. Então Ele nos corrige para preservar a sua santidade. Deus castiga o seu povo pelos pecados cometidos, muitas vezes na palavra, entregando a inimigos estrangeiros. Deus mostra através daquele povo que não tem um pingo de condição de ser superior ao seu povo, que Ele o corrige, que Ele o traz para a linha. Ele começa pela sua casa e depois corrige o povo estrangeiro, mas Ele começa por nós. Não adianta a gente dizer: aquela pessoa faltou hoje, a palavra de repreensão ela devia ter escutado. Lembre-se, Deus começa a agir dentro da sua casa. Se eu sou casa de Deus, se eu estou na casa de Deus, Ele começa a corrigir em mim. Não existe aquela pessoa que faltou e que deveria ter escutado a palavra. Todos nós temos que escutar a palavra, e ela atinge a todos nós. No momento que a gente está preparando o sermão, aquela palavra está impactando o nosso coração primeiramente. A gente não foge de ser impactado por ela. E se nós estivermos errados à luz dessa palavra, nós somos confrontados no primeiro momento. E precisamos nos corrigir para que a gente chegue aqui não falando daquilo que esperamos que aconteça, mas falando daquilo que Deus já fez em nós. É muito sério o serviço que nós devemos prestar ao Senhor. Não é viver de todo jeito. Estamos salvos? Sim. Mas completamente isentos de pecar? Não. Fomos salvos? Sim. Somos totalmente santos? Ainda não. Já temos a vida eterna? Sim. Mas já desfrutamos dela? Ainda não. Há um caminho a ser trilhado, e esse caminho precisa ser trilhado à luz do Evangelho, e precisa ser trilhado para a glória de Deus. Encerramos com o versículo 9 que diz: exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o seu santo monte, porque santo é o Senhor nosso Deus. Por que devemos exaltar o nome do Senhor? Porque devemos nos prostrar diante dele em adoração reverente, porque Ele é santo. O versículo 3 diz que Ele é santo. O versículo 5 diz que Ele é santo. O versículo 9 diz que Ele é santo. Santo, santo, santo é o Senhor nosso Deus. Meus irmãos, sirvamos ao Senhor com temor, com tremor e profunda alegria. Dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo? Com tremor e com alegria, com reverência e com entusiasmo? Com certeza. É isso que nós precisamos fazer. Servir ao Senhor com alegria e apresentar-vos diante dele com cântico, reverentemente, alegremente, entusiasticamente, confiantemente, sabendo que o Senhor tem cuidado de nós em todos os momentos da nossa vida, sabendo que Ele batalha por nós, mesmo nos momentos em que nós estamos dormindo, sabendo que Ele nos ama. Você não está servindo a um Deus ditatorial, você não está servindo a um Deus que te amarrou para que você o adorasse, a um Deus que te obrigou a falar determinadas coisas porque Ele ordena que assim seja. Você está adorando ao Deus que te ama e que requer de você apenas obediência. Obediência é um sinal do nosso amor a Ele. Obediência é um sinal da nossa reverência a Ele, porque Ele é santo. Sejamos gratos pela salvação que Ele nos deu e honremos o nome do Deus Santo, a quem nós adoramos, não somente nessa noite, mas durante toda a nossa vida. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Temos a certeza, adoramos, glorificamos e exaltamos ao único que é santo e digno de todo louvor. Amém, meus irmãos?